Glória a Deus, Marquinhos Silva, né? Quero agradecer, desde já externar minha imensa alegria poder, amém, glória a Deus, o Senhor Deus, né, proporcionar esse momento tão especial, né, dentro do seu programa. Eu fico feliz porque é dentro do seu programa, né, glória a Deus, que nós somos recebidos, né, hoje também como grandes amigos de longa data. Verdade, verdade. E a alegria de Cristo está em nós, né, o prazer, né, maior de servir, o propósito, a mensagem do Reino de Deus que deve ser anunciada até os confins da terra, conforme o Senhor Jesus falou, né, em Atos capítulo 1, versículo de número 8. E vocês receberão o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E depois de mais de 2000 anos estamos nós aqui, cumprindo essa missão, levando o ID, dizendo que Jesus é o único Salvador e a única esperança para todo o mundo, para todos os homens, para toda a raça humana. E hoje nós estamos nesses dias comemorativos. Não podíamos esquecer que o mundo comemora a Páscoa, e nós sabemos que a Páscoa verdadeira é o Senhor Jesus sendo imolado como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, vertendo todo o seu sangue por nós, assumindo o nosso lugar para nos dar a justificação através da remissão dos pecados e o perdão, e nos reconciliar de novo com Deus o Pai. Glória a Deus. Então essa é a maior obra e essa é a verdadeira Páscoa. O apóstolo Paulo dizia que Cristo é a nossa Páscoa, porque é nele que se cumpre toda a vontade de Deus, a justiça de Deus, para que nós recebamos a libertação dos pecados e possamos ganhar o dom gratuito de Deus, que é a salvação. É verdade, glória a Deus. Não existe maior dádiva do que a salvação dada ao homem, conhecimento de Deus, a libertação através de conhecer o Filho, conforme João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós estamos aqui vivendo essa liberdade que Cristo nos dá e sendo a cada dia libertados de todo o engano, de toda a mentira que há no mundo, para vivermos a verdade de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor, que é a nossa verdadeira Páscoa. Mas hoje o Senhor colocou no meu coração, eu estava com um desejo aqui, falava com o Marquinhos e com a irmã, nós vamos falar hoje sobre Jesus e o diálogo com o doutor da lei, mas o Senhor mudou aqui, né? Aleluia. E nos direcionou para que a gente falasse essa mensagem aqui, que eu gosto muito também. Aleluia. Que é em Atos capítulo 8, Marquinhos, que fala do Filipe, que é enviado em missão de evangelização para salvar a vida do etíope, o eunuco, né, que vinha da Etiópia e foi a Jerusalém por ocasião da Páscoa para adorar, né? Glória a Deus. Então o texto tem tudo a ver, conhecido como, né, a data comemorativa. Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso, é o Espírito Santo. Acompanhe comigo essa leitura, eu vou ler alguns breves versículos e vou transmitir a palavra do Senhor para o seu coração. Atos capítulo 8, versículo de número 26, assim: Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te, vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto, e desce de Jerusalém para Gaza. E ao que se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado, lia o profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te, acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Amém? Esse texto para nossa meditação nessa oportunidade aqui, né?
dentro desse programa que tem levado o Evangelho com responsabilidade a todos, Aleluia, através do louvor, da música de Deus e através da palavra. A história é muito bonita e muito maravilhosa, contada pelo Dr. Lucas, que escreve em seus registros os documentários, os relatos de tudo o que havia acontecido em Jerusalém naquela época, sobre Jesus de Nazaré e na continuidade da vida de todos os seus apóstolos e os seus atos e os seus feitos. Por isso que o nome do livro é Atos dos Apóstolos. Mas Filipe estava muito cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 8, conforme registra o Dr. Lucas, e em Samaria a cidade quase inteira se rende aos pés do Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo, que usava Filipe em uma pregação muito poderosa, e de uma natureza tão poderosa do Espírito que se manifestava nele, que os demônios das pessoas gritavam e saíam das pessoas. E as pessoas que praticavam artes mágicas dentro daquela sociedade ali também estavam se convertendo, fazendo uma fogueira e lançando os livros de bruxaria fora. Estavam se convertendo ao Senhor por causa da pregação e dos sinais que Filipe fazia. Glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que depois de Samaria, depois de Filipe impactar a cidade de Samaria, ele é convocado pelo Senhor. O Senhor envia um anjo até Filipe. E no texto em que nós lemos, no capítulo 8, versículo 26, um anjo vem do Senhor para transmitir uma mensagem com o teor de tirar o Filipe do lugar onde ele estava e levar Filipe para outra região, para outro caminho. Um caminho que agora, outrora, era deserto. Não passava quase ninguém. Somente viajantes de tempos em tempos. Aleluia. Porém, o Espírito Santo, que sabe de todas as coisas e conhece todas as mentes e sabe das coisas como nenhum outro sabe, ele disse o anjo disse a Filipe: desce e vai para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, porque eu quero você ali naquele lugar, e você vai fazer uma missão naquele lugar. Eu abro um parênteses logo para falar para a gente que Deus, quando nos chama para evangelizar e para levar a mensagem, o ID, o Evangelho, até os confins da terra, ou em qualquer lugar que nós estivemos, próximo às localidades, Marquinhos, Deus, ele nos tira do conforto. Deus não quer a gente deitado em uma rede, sentado em um sofá fofinho. Deus, ele nos quer que a gente se disponibilize. E vê a mensagem do anjo, que o anjo diz a Filipe: dispõe-te, apressa-te, vai logo, a semana é urgente, alguém vai passar ali, você tem que estar lá. Aleluia, glória a Deus. Eu vou usar você naquele lugar ali. Eu quero que você explique a alguém uma literatura ou uma escritura que ele está lendo que ele não compreende, mas você entende e sabe de quem o teor da mensagem da escritura está falando, e você vai ser hoje